E hoje no T-Voz a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre a depressão, que hoje é a quinta causa mundial que acomete o maior número de pessoas. Em 2020 será a segunda doença que vai atingir um grande número também da população mundial. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui no T-Voz a psicóloga Adriana Meneghini, que inclusive é especialista em psicanálise. Obrigado, Adriana, seja bem-vinda aqui no T-Voz para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Adriana, fala certo que hoje no nosso mundo, no nosso planeta, a depressão é a quinta causa que mais acomete a população mundial? Sim, a depressão é uma questão mesmo de saúde pública, não é? E as pessoas demoram muito para buscar ajuda, em média 5 anos. 5 anos para diagnosticar o problema, mais ou menos em média, Adriana? Isso, diagnosticar, procurar ajuda, porque as pessoas não têm informação. Adriana, então essa questão da depressão até 2020 deve chegar a essa quantidade da quinta colocação para a segunda colocação. Está crescendo de maneira assustadora essa questão, Sim, né? Sim, é uma questão de saúde pública e as pessoas demoram muito a buscar ajuda, em média 5 anos. 5 anos. Isso também reflete aqui no nosso país, Adriana? Essa pesquisa também pode ser colocada, os dados são parecidos dentro do Brasil também? Isso. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, não é? E isso também você acredita que acontece no nosso país? Deve seguir esse cenário? Sim. Hoje no consultório, por exemplo, as pessoas chegam muito com quadro depressivo, não é? E isso já está sendo encarado, Adriana, a depressão já está sendo encarada como um problema de saúde pública? A medicina já está vendo a depressão como um problema de saúde pública? Então, a saúde mental não é um assunto delicado mesmo. Não é? Eu acho importante até nós estarmos conversando sobre esse tema, porque ainda é um tema que as pessoas não têm muito contato, por isso o diagnóstico tardio, né? Por isso que as pessoas demoram para procurar ajuda. Adriana, a gente sempre ouve falar muito sobre os quadros depressivos de pessoas que sofrem desse tipo de problema, mas para a gente falar especificamente sobre essa doença, o que é a depressão? Como que a gente pode saber se uma determinada pessoa realmente está com um quadro depressivo? Sim, a depressão é um transtorno de humor, não é? Mas normalmente as pessoas, quando estão tristes, e hoje é uma palavra que a gente usa muito, eu estou deprimido, eu tenho depressão, e muitas vezes não é? O que a gente sente é tristeza. Então a gente precisa diferenciar o que é tristeza. Aí nós falamos os tipos de depressão, não é? Temos uma depressão chamada distimia, não é? Que é como se a gente achasse que aquela pessoa está sempre mal-humorada, é aquela pessoa que está sempre desanimada, mas ela ainda consegue trabalhar, ela ainda consegue manter relacionamentos. Ter uma vida normal. Isso, mas sempre assim, reclamando, Nada está bom, sempre tem uma crítica a tudo, Isso. E aí, a família, a própria pessoa pensa, não tem nada, mas não tem qualidade de vida. E isso reduz muito a sua produtividade também. Isso pode avançar? Essas pessoas que têm esse tipo de problema, pode avançar, pode piorar caso não procure um tratamento? Sim. Esse é o problema, a demora na busca do tratamento. Aí nós temos a depressão maior, que aí é um grau mais grave, que a pessoa pode tentar até o suicídio, ter ideias suicidas, Só que aí, nessa depressão, a pessoa se isola, a tristeza é patológica, não é a tristeza normal que todo mundo sente, que tem um motivo para a gente estar triste. Na tristeza patológica, na depressão maior, não é assim. A pessoa fica triste por muito tempo. Às vezes a gente observa assim, pessoas que ficam trancadas dentro do quarto,
sem nenhum tipo de relacionamento físico com ninguém, seja amizade, namoro, pessoas que ficam até sem tomar banho, sem se alimentar, sem fazer a barba, assim, pessoas assim que ficam sem cuidados específicos. Chega a esse ponto muitas vezes. Sim, porque a depressão arranca a pessoa da vida, né? Ela não tem vontade mais de fazer coisas que antes ela tinha, né? Ela tinha, ficou feio. Não pode. Ela não faz coisas que ela antes gostava de fazer, não é? E no caso, esse quadro, a depressão, ela chega nesse ponto de repente, de uma hora para outra, ou a depressão é evolutiva, são pequenos indícios de traços depressivos e vai evoluindo, ou pode ser de uma hora para outra, por exemplo? Então, aí nós podemos falar então das causas psicógenas e das causas endógenas, não é? Isso. Só para a gente conversar aqui, eu vou separá-las, né? Claro. Mas uma coisa acontece sempre junto com a outra. Então, as causas psicógenas, né? Separação, perda de alguém querido, mudança de emprego, perda de emprego. Nem nós vivemos num momento muito delicado, né? Delicado, não é? Que seriam a situação momentânea, fatos assim que acontecem de repente, não esperados. Isso, na vida. Perdas específicas. Por exemplo, a criança que vai crescendo, vai perdendo a infância, vai ganhando a vida adulta, mas pode se sentir, né, deprimida por essas perdas. Então seria uma depressão que tem um motivo específico, assim, um motivo... Causas psicógenas, vamos falar assim, psicológicas. Exato. As endógenas, não é? São as depressões com características hereditárias, não é? Porque na depressão há uma disfunção, não é? dos neurotransmissores, a serotonina, não é? Eles diminuem. É uma região do cérebro que controla o humor. Isso. Só que, não é? Essa coisa não é tão separada. Causas psicológicas e causas orgânicas. Uma coisa afeta a outra, porque nós somos mente e cor. Que indiretamente você vai também mudar o humor se você for acometido por essa depressão. E infelizmente a gente tem visto muitos casos, tem crescido também aqui em São Joaquim, você que atende a população, como que você tem observado, Adriana? Sim. É recorrente no consultório, né? E também essa dificuldade, que eu acho que isso que é bom a gente poder conversar do diagnóstico, da demora na procura. Agora, a gente observa também a seguinte situação, depois de diagnosticado o problema que é a depressão, é difícil a aceitação que a pessoa está depressiva, é necessário ela encarar de frente o problema e aceitar que ela está com quadro de depressão? Sim, e a família também nesse momento é muito importante, porque dependendo do grau dessa depressão, não é? A família precisa ajudar essa pessoa a buscar ajuda também. Agora, você como psicóloga, né, a gente sabe do trabalho que você desenvolve, Adriana, muitas pessoas falam isso, pessoas que têm uma formação mais antiga, pessoas que têm uma visão um pouco diferente, né? Sobre essa questão da depressão, muitos falam, isso é frescura, isso é porque a pessoa não tem o que fazer, e muitas vezes falam, olha, vai estudar, vai procurar um trabalho, porque isso é frescura. A gente ouve muito que a pessoa não tem nada, que a pessoa tem tudo e reclama e não tem motivo nenhum para ter depressão. Mas os motivos são muito subjetivos de cada um, porque às vezes para uma pessoa aquilo é muito pequeno e para outra talvez o motivo é maior. A mesma situação seria subjetiva. É por aí mesmo, Adriana? Tem esses fatores? Sim. Porque cada um de nós desenvolve a personalidade de acordo, né, com aspectos. Não ficou legal, né? É porque eu penso uma palavra e ela foge. Não, mas ele pode falar, fica tranquilo, não tem? Tá, então repete de novo. Se a depressão, quis perguntar se a depressão, assim, porque pessoas que
falam aspectos... Por que algumas ficam deprimidas e outras não? Que eu quis dizer assim, que muitas vezes as pessoas falam que é frescura, que não tem nada, que é muito subjetivo, assim, os mesmos motivos, tem gente que fica, tem gente que não, né? Mas aí a gente precisa diferenciar, que é o que eu falei também, a tristeza da depressão, né? E é isso mesmo que você falou, a questão subjetiva também. Cada um carrega dentro de si, né? Aspectos individuais ligados à educação, à família. Né? Agora, é importante também esse não preconceito das pessoas de não encarar isso, porque pode atrapalhar o caso, né, o quadro dessa pessoa. Falar que é frescura, julgamentos assim desnecessários, isso atrapalha também o tratamento e o processo e a piora do quadro? Atrapalha porque demora a busca do tratamento, a falta de informação, né? Porque as pessoas não sabem, acham que aquilo vai passar, não é? Sem tratamento não passa, né, Adriana? Precisa de uma ajuda especializada. E outro caso também que a gente observa é a fuga. É importante encarar o problema de frente, Adriana? É importante as pessoas saberem disso, né? Você já disse com a família, mas é importante encarar de frente o problema. E aí, cada um, como você disse, né, lida com o problema ou não lida com o problema, né, de acordo com as suas características, né, de acordo com a família, como que essa família lida também com os problemas, né, como que essa pessoa então aprendeu a lidar. Né? A gente vive numa sociedade, hoje em dia, que é aquela situação que todo mundo tem que ser feliz todos os dias. É a ditadura da felicidade, a ditadura da beleza, a ditadura da perfeição. E a gente sabe que na vida não existe isso. É importante a gente vivenciar o luto, a tristeza, a perda. É importante a gente vivenciar esses momentos. Se tiver que chorar, realmente chorar. Viver essa tristeza de verdade, para que isso realmente passe. É importante viver? Com certeza. Né? A tristeza é um sentimento humano. Se a gente não pode sentir tristeza, né, a gente não está valorizando ou deixando aparecer a nossa humanidade. Né? E isso é muito cruel, a gente não poder sentir, não ter o direito de sentir tristeza. Né? Por ter perdido uma pessoa que a gente gosta, ou por ter, sei lá, mudado de cidade, perdido o emprego. Se você não pode ficar triste, né? É um desrespeito. Então é importante viver esses momentos, viver a tristeza, viver o luto. É normal, né? Agora, quando a gente fala da tristeza patológica, né? E aí, essa tristeza patológica, ela faz parte da depressão. Mas a tristeza, por exemplo, quando a mulher tem um bebê, não é? É natural que ela sinta tristeza por algum momento. Por quê? É uma mudança muito grande na própria vida. Não é? Agora, daí que isso vai virar uma depressão? Não. Ela pode sentir a tristeza e não ficar deprimida. São coisas diferentes. Não é? E também a ditadura da perfeição, a ditadura das pessoas estarem sempre assim, bem, tipo assim, com o corpo ideal, com o rosto ideal. Isso atrapalha muito a vida das pessoas hoje. E aí a gente pode falar da depressão narcísica, que tem a ver com essa questão que você está falando. Uma alta exigência, muita cobrança da perfeição. Né? E a gente sabe que não existe nada disso, né? É uma ditadura que realmente é implantada pela mídia muitas vezes na cabeça das pessoas, de que elas precisam estar sempre magras, sempre bonitas, e isso nunca vai acontecer, porque é uma ditadura implantada na cabeça das pessoas, e isso tem deixado as pessoas cada vez mais paranoicas, né? A gente pode usar essa palavra, né, Adriana? Sim, porque se eu tenho um ideal, não é? E eu tenho que alcançar esse ideal, mas não consigo, isso é um insofeito. E não vai conseguir, né? Porque não existe esse padrão muitas vezes implantado. Agora, a depressão,
qual é o momento de pedir ajuda? Como pedir ajuda? E onde também as pessoas podem encontrar essa ajuda, Adriana? Então, acho importante a gente falar dos sintomas, então. Não é? Isso. A gente falava da tristeza, não é? Na depressão, a tristeza ela é muito intensa, sem uma causa. Eu estou triste, mas não sei porquê. E não passa. Isso. Mais ou menos 2 semanas, se tiver uma tristeza assim, muito persistente, num tempo prolongado. Não é? Quando eu deixo de fazer coisas que eu gosto. Não é? Quando eu não quero mais trabalhar também, gostava de trabalhar, não é? Eu gostava de caminhar, de fazer alguma atividade, não quero mais. Eu me isolo, não é? Posso ter manifestações psicossomáticas também, não é? Isso. Agora, é importante a gente falar também sobre isso. Muitas vezes o depressivo eles partem para a bebida alcoólica e para outras drogas. É comum também isso acontecer? Sim, isso pode acontecer. Sim. E pode agravar o problema, né? Que pode tornar uma dependência química. Sim. A questão também, não é, da comida, não é? Eu posso estar deprimida e começar a comer mais também, não é? E aí pode desencadear outros transtornos, inclusive. Né? Agora, um ponto importante também é que muitas pessoas falam sobre as religiões, que têm ajudado muitas pessoas que são depressivas a sair. A gente vê muitos depoimentos, testemunhos nas igrejas e outras também religiões, terapias dentro de filosofias de vida que a gente observa sobre essa questão da depressão. Mas dependendo da gravidade é muito difícil, né, Adriana? Porque a pessoa não quer saber de nada mesmo. Então é importante também alertar os pais sobre esse assunto. Isso. A família precisa, nesse momento, não é, dar o suporte, o apoio, né? Porque a pessoa normalmente ela se isola, né? Ela não quer contato com a vida. Né? Há casos de internações? Sim. Porque a pessoa pode tentar suicídio, pode tentar várias vezes, não é? E às vezes o suicídio é muito silencioso, não é? E a pessoa pode ficar debilitada também pelo grau elevado da depressão, ficar sem comer, sem tomar água. Sim. Tá certo, Adriana. E para pedir ajuda, é importante, é bom a gente falar sempre isso, o apoio de um profissional, a busca por um profissional da medicina, um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes os dois aliados, terapias em grupo, atividade física, é importante as pessoas irem atrás de ajuda. Isso é fundamental. Tá certo, Adriana. Obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. E as pessoas que quiserem entrar em contato com você, tem alguma página no Facebook, algum perfil, algum contato que você queira passar para as pessoas saberem dúvida, te procurar, pode ficar à vontade. Eu tenho uma página assim, Adriana Meneghini, psicóloga clínica. Tá? Por lá, todas as informações. Isso. Tá certo, Adriana. Obrigado e sucesso para você, tá? Obrigada, viu?